Olá, o programa Destaque Portuário está no ar e no programa de hoje você confere com a gente as principais entrevistas que nós realizamos no primeiro semestre desse ano de 2012. Para nós é um ano muito especial, foi o ano que o Destaque Portuário iniciou a sua trajetória e com isso você faz parte diretamente do nosso sucesso. Obrigado pela tua audiência e nós queremos que com este programa trazer à memória, recordar, reviver os principais momentos que nós tivemos durante todo esse ano de 2012. Vem com a gente, obrigado. Primeiro, é um prazer falar com você e eu queria falar, antes de falar da expectativa do evento, falar da expectativa extremamente positiva da SEAR, né, do canal SEAR, e eu desejo, pastor, que tudo corra bem e que a igreja e todos os membros sejam abençoados e que este canal, o SEAR, seja um novo veículo, assim, mais alongado, não é? Além de do que é a tradição dos programas que o pastor Natalino sempre apresentou da igreja Cristo é a Resposta, que agora o canal possa ser um canal mais perene de comunicação e de transmissão da mensagem do Evangelho, além disso, de comunicação de temas do dia a dia da nossa cidade, que é uma cidade portuária. O prefeito Papa, quando resolveu criar a Secretaria de Assuntos Portuários em 2005, ele botou na cabeça, de maneira absolutamente acertada, que tinha que ser uma pasta com um técnico e com uma vertente técnica. Eu nunca me envolvi com nenhuma atividade pública, minha vida inteira foi iniciativa privada, e ele chegou a me convidar para a secretaria, segundo ele sempre disse à época, por indicação de entidades que ele saiu procurando informações. E aí, esse desafio que foi entregue pelo prefeito Papa foi uma grande oportunidade de valorizarmos e recuperarmos a essência da nossa cidade. E Santos, mais uma vez, inovou. É a primeira cidade portuária do Brasil a ter uma secretaria exclusivamente para a questão portuária. Algumas outras prefeituras no Brasil, seguindo o exemplo de Santos, ao invés de criar uma secretaria, agregaram atividade portuária em outras secretarias. E pelo que eu sei, já estão querendo mudar, querem seguir o modelo de Santos. As principais cidades portuárias do mundo seguem esse exemplo de ter uma secretaria municipal específica. Até porque os principais portos, os portos mais competitivos do mundo, são portos administrados localmente, administrados pelo município. Este é o modelo que nós temos que continuar lutando. Nós já avançamos muito. Hoje nós temos uma parceria muito grande entre a prefeitura e o porto. Hoje tudo é discutido em conjunto. Hoje nós temos a felicidade de termos uma diretoria técnica. Então nós avançamos muito nisso. O CAP também, a possibilidade de estarmos no CAP também foi uma outra grande oportunidade. E na nossa visão também isso foi uma obra que tem a mão de Deus, porque como é que alguém que nunca esteve na atividade pública tem a oportunidade de realizar algo que a comunidade portuária há muito tempo queria, que era a possibilidade de gerar um trabalho técnico. O prefeito Papa nos permitiu essa condição. Eu estou muito gratificado por essa oportunidade de rever muitos componentes da grande família portuária, inclusive na parte do ensino, que dão valor ao que é o porto. E segundo, esperar que os resultados daqui sejam os mais produtivos possíveis, de forma a que se alcance o estágio não só de maior porto da América Latina para o Porto de Santos, como também o melhor da América Latina. Eu acho que o mercado santista pode esperar o melhor, né? Eu, como sou da terra, minhas origens estão todas aqui e felizmente trabalho no porto, eu entendo que as expectativas são as melhores possíveis. Os próprios números remetem para uma projeção de carga significativa e que, sem dúvida alguma, vão enriquecer o porto, a região, todos os municípios da Baixada Santista, com certeza
vão ser aquinhoados com toda essa carga que está por chegar. Mas é claro, temos que trabalhar muito. São inserções que nós temos que fazer, principalmente na parte de infraestrutura, que preocupam bastante, mas que em função de tudo que se demonstra pela frente, inteiramente factíveis, os números factíveis, e que vão engrandecer cada vez mais a nossa terra. Só posso dizer que todo e qualquer evento sobre portos, e principalmente o Porto de Santos, não é bem-vindo, já são tardios, inclusive. Deveríamos ter feito isso já há 20 anos. Todas as obras estão atrasadas, e não atrasadas para o Campeonato Mundial de Futebol ou as Olimpíadas, atrasadas em relação ao progresso do mundo. Nós estamos caminhando a passos muito miúdos, quando podíamos estar dando passos gigantes como os da China. E não podemos fazê-lo porque não temos instrumental para isso. O nosso porto é um estrangulamento. Imaginem, a China tem pelo menos 5 ou 6 portos que exportam mais de 10 vezes o que exporta Santos. Cada um deles. Mas, de toda forma, eu só posso aplaudir essa iniciativa, uma iniciativa particular, e que coloque em debate público aquilo que é fundamental para o Brasil: o progresso e o desenvolvimento dos portos. Então, a editora é especialista em livros de Lei Rouanet, e um eixo dos nossos livros vai de encontro à memória e patrimônio. O Porto de Santos está completando 120 anos, então a gente escreveu esse livro no Ministério da Cultura há uns 3 anos atrás, editamos o livro, e depois que os apoios oficiais entraram, CODES, Prefeitura de Santos, Secretaria dos Portos, Praticagem, a gente percebeu que tinha uma oportunidade para oferecer um seminário, para não só aqueles que participaram no livro falarem também um pouco das suas ideias, também como outros convidados. Então acho que o livro puxou o seminário puxou a exposição fotográfica, acho que foi um bom casamento. Work in Brazil, I could say something about it from my first time I came here in Brazil in 1983 in one of those Joan cargo ships, which we call it K-class ships. And we had very good, personally, I had very good feeling about the Brazil as a country, promising country, and as the Brazilian people. I could say, if you allow me to say this word, Brazil, I call it like a mother. She accepts everybody, and I hope she accepts only the good people who come talking about outsiders, because this country deserves to be one of the top countries in terms of economy as well as development. However, the work in Brazil is my small experience. It's very pleasant. People here very friendly. Although we have a lot of bureaucracy, we have a lot of difficulties, which is appearing everywhere you are working, but still it's manageable. You can go through. You have Santos is one of the largest South American ports in terms of the productivity, in terms of the number of containers, in terms of the number of ports inside the terminals, inside the port. However, but if I look from outside the port, we need to do a lot. To be honest, when I came here, I remember in 1983, in March, was the first ship on, as I said, K-class ships, general cargo ships. We tied up in the berth that was, the number was 7, which is very close to the street. And after 21 years, to be honest, the same road has not been changed. Nothing has been changed outside the port. But if you go inside the port, there were a lot of changes. So here is my question. How we could develop the ports, at the same time the infrastructure outside the port is not ready to accept or to cope, to be in line with the development of the port. Any investors, we look to his productivity.
talking about outsiders, because this country deserves to be one of the top countries in terms of economy as well as development. However, the work in Brazil is my small experience. It's very pleasant. People here very friendly. Although we have a lot of bureaucracy. A máquina é um reed stacker, né, de modelo RS4531, ou seja, 45 toneladas na primeira fila, 31 toneladas na segunda fila e na terceira fila 16 toneladas de carregamento. É uma máquina que nós estamos desde 2007 já fabricando com esse modelo, com essa nova tecnologia, onde a gente acaba priorizando muito mais a ergonomia da máquina, fazendo com que o operador tenha muito mais a máquina na mão. É uma máquina onde todos os sistemas da máquina são totalmente hidráulicos, onde gera um desempenho para a máquina em torno de 20% acima dos nossos maiores concorrentes na Europa e até mesmo aqui no Brasil. É uma máquina que, quando nós trouxemos ela para o Brasil, ela foi extremamente nova. Ela iniciou uma parte de tecnologia embarcada nesse tipo de máquina reed stacker, né? É uma máquina que você tem toda a parte de movimentação, de extensão, elevação, toda ela totalmente hidráulica, mantendo uma precisão muito grande em cima da operação de movimentação de containers. O nosso grande diferencial, ou seja, o nosso equipamento RS4531, ele está focado na parte de desempenho. Ou seja, nós sabemos que o grande X da questão para essas máquinas é a questão de quantos containers eu consigo movimentar por hora ou por minuto ou dentro do seu período de trabalho. Então o que acontece? Todo o nosso projeto do RS4531, ele foi baseado em ter um maior desempenho, com um menor consumo de combustível, com um menor período de máquina parada dentro do terminal. Então, nós conseguimos conciliar um projeto extremamente simples, porém com um alto desempenho. A gente consegue trabalhar com uma produtividade em torno de 20% maior do que os nossos concorrentes, trabalhando com um motor de 300 HP, né? Em relação ao mercado que trabalha com motores de 330, 340 HP, né? E, óbvio, a parte operacional. Com toda essa tecnologia que nós conseguimos colocar dentro do RS, a gente conseguiu fazer com que o operador se sentisse praticamente em casa dentro da máquina. A ISIS representa um parceiro estratégico fundamental. É um parceiro estratégico fundamental porque a ISIS nos tem permitido oferecer um serviço integral de logística. Nós trabalhamos com 90% do nosso core business aqui no Brasil é a importação de fruta. Nós somos, digamos, a primeira empresa de logística que está melhor posicionada no transporte de fruta para toda a América do Sul e temos a sede aqui em São Paulo. Estamos procurando uma empresa como a ISIS para podermos oferecer aquilo que nenhuma empresa consegue oferecer, que é um serviço integral de porta a porta, um serviço que a ISIS nos tem brindado essa oportunidade de podermos armazenar todos os contêineres que trazemos da Europa, de Espanha e Portugal, de carga perecível, podermos estar aqui durante um tempo não indeterminado, mas um tempo maior do que o free time ou de murras que temos com as companhias marítimas nos dão, e depois podermos subir a carga perecível em função das necessidades. Estamos procurando um parceiro que nos desse alguma segurança no serviço. Por isso procuramos um parceiro como a ISIS que tivesse frota própria de caminhões, que tivesse uma estrutura capaz, que estivesse habituado a trabalhar com frio,
a carga perecível, a carga refrigerada é uma carga muito sensível, muito especial e requer uns cuidados muito diferenciados, né? E nós conseguimos oferecer agora, criando esta parceria, um serviço integral de forma a poder chegar e cobrir todas as necessidades dos nossos clientes. A ISA está no mercado há 15 anos, né? Estamos representando toda a cadeia de logística com transporte rodoviário e terminais Redex, tá? Na realidade, a ideia de promover o evento na ISA foi justamente para trazer clientes e parceiros e contribuir e mostrar um pouco do que nós podemos oferecer para o mercado, tá? A ISA hoje possui 172 equipamentos, 2 terminais Redex, totalizando uma área de 80 mil metros quadrados, tá? Temos condições hoje de atuar tanto com cargas projetas, cargas fracionadas e transporte do Porto de Santos para qualquer localidade do Brasil. Essa parceria entre o Grupo IS e a Hyster mostra que o grupo está investindo, não está poupando investimento para atrair o melhor de tecnologia para Santos e assim prestar um serviço com níveis superiores de qualidade. O importante hoje, Daniel, é pensar o que acontece atualmente no Porto de Santos e o que está sendo feito, né? A gente hoje tem uma movimentação de aproximadamente 2,8 milhões de TEUs anuais no Porto de Santos e agora a criação dos 2 novos terminais, o Embraport, o BTP, a MESC, junto com a MSC. Esses 2 novos terminais vão dar também um novo impulso, né, na movimentação de cargas, dobrando basicamente um pouco mais que o dobro de movimentações de carga até agora, a Copa do Mundo de 2014. Então, as previsões são as melhores possíveis. Então, o que a gente tem que fazer? Melhorar, buscar melhoria, aproveitar, né, muito esse momento. Se nós trabalhamos na crise, Daniel, no momento que aparentemente era um momento de dificuldade, né? Porque o ser humano ele tem uma dificuldade de lidar com a diversidade. Sim. Não é? Isso é fato. Mas quando você supera a adversidade, supera as dificuldades, você também não pode estagnar, estacionar no momento que as coisas estão aí, né? Sim. Então a gente não para de pensar em crescimento, de expansão, de desenvolvimento. Se hoje você trabalha bem, mas você procura trabalhar melhor ainda. Então essa é a realidade, né, desse nosso Brasil, Daniel, de garra, né, um Brasil abençoado literalmente por Deus, um país de oportunidades, um país brilhante. Eu amo a nossa cidade, eu amo o nosso país, o nosso povo, a nossa gente. Então não se sinta inferior, não se sinta menor, pequeno, né, sem condições de alcançar. Você tem que acreditar. Os operadores portuários arrecadam anualmente uma pequena fortuna a nível de país, que é transferido para a Marinha, para treinamento. A Marinha executa esse treinamento. Hoje temos uma parceria muito forte com a criação do CENEP, da Marinha, com o CENEP. Então o Porto de Santos está avançando dentro dos portos brasileiros muito rápido, até. Nós não podemos esquecer que somos os maiores da América Latina. Sim. Nós não podemos esquecer que nós temos o maior contingente de trabalhadores portuários avulso. Nós não podemos esquecer também que nosso trabalhador avulso, ele está começando a entrar na fase de aposentadoria. Aposentadorias que, se tivesse a especial, se ela retornasse, o nosso número seria muito menor hoje. Esse é um dos grandes fatores do trabalhador avulso hoje, treinamento. Se você comparar a nível país, se você jogar numa média o que acontece em todo o litoral, eu até concordo com você que a produtividade brasileira ainda
não é uma realidade como nos demais portos asiáticos, europeus ou demais. Agora, se você pegar pontualmente os grandes terminais hoje que estão em atividade, pegamos, por exemplo, a Santos Brasil, aqui nosso vizinho, ele tem produtividades comparáveis aos portos europeus. Ainda não dos asiáticos, porque a característica de operação do asiático é muito diferente da nossa. Os nossos navios são de meio percurso, ou seja, eu acabo pincelando carga em diversos pontos do navio. Eu não saio limpando convés, eu não saio limpando porão, como acontece, por exemplo, nos portos asiáticos. Só essa não movimentação de equipamento já me garante uma performance muito melhor. Os portos brasileiros, as empresas onde eu sou afiliado, a Abratec. A Abratec hoje, ela tem todos os terminais fortes ou que participaram por um processo licitatório, estão presentes nessa associação. Você tem, por exemplo, Suap trabalhando muito bem em termos de produtividade. Você tem no Porto de Santos o exemplo da Santos Brasil, que é a nível europeu, americano, quebrando todos os seus recordes de produtividade no mês a mês. Você acompanha um crescimento considerável. Você tem portos como no Rio Grande, onde tem uma performance considerável também. Então é uma meia-verdade que se divulga normalmente. A meia-verdade é, nós temos picos, empresas que estão já numa excelência de profissionalismo e de investimentos e com características próprias para a movimentação de containers, e outras em crescimento. Essa é uma avaliação que eu considero mais dentro de uma realidade brasileira. Há possibilidade, existem margens de crescimento, sim. Alguns já estão muito próximos da excelência. Eu acho que o primeiro passo para parabenizar o Porto de Santos é uma política de governo. Quando você mudou a forma de indicação da gestão para uma profissão de político para técnico, você começa a ganhar na qualidade da gestão. Tanto é que a Ciadocas hoje tem lucro, né? Saiu no jornal, inclusive, ontem, em meio a um tumulto, uma divisão de resultados na ordem de 3 milhões, que é muito interessante. De qualquer forma, o Porto de Santos vem crescendo consideravelmente em sua movimentação, vem melhorando consideravelmente a sua infraestrutura. Nós temos grandes gargalos. Essa é a grande verdade. O Porto de Santos hoje ele não cresce mais, não porque ele não quer, não porque ele não pode, mas porque ele tem dificuldades de infraestrutura. Problemas como acesso, rodo ferroviário, a dragagem, que é um fato que aconteceu e nós estamos na manutenção. Muito em breve devemos ter aí a homologação dos 15 metros de profundidade do Porto de Santos. Isso com certeza será um diferencial, permitindo navios maiores, maior movimento de carga. Então o Porto de Santos ele tem um momento de grandes investimentos e ele tem um momento que pode ser um diferencial. Gestão profissional com investimentos em infraestrutura. O Porto de Santos tem tudo para crescer e chegar, quem sabe, aos 3 milhões no final, não de 2013, 2014, 2015, os 3 não, os 4, 5 milhões. Porque 3 milhões está na porta. O ano passado foi por um tantinho de nada. Bom, a navegação, na realidade, ela se estende a determinadas áreas, né? Uma área muito abrangente, que é a navegação transoceânica, que a gente fala de navegação de longo curso, né? Que é justamente aquela que envolve trajetos entre portos internacionais, né? Então você tem assim, navegações longas, a maioria delas transoceânicas. Depois a gente tem uma parte de navegação com relação a mais próximo da costa, né? Que é a navegação costeira, a navegação de apoio marítimo, que envolve plataformas e as bases em terra. Você depois tem um tipo de navegação mais interior ainda, que é a navegação fluvial e lacustre, né?
que envolve rios e lagoas, né? E tem uma navegação também entre portos nacionais, né? Que seria a chamada da cabotagem, costeira, né? Ou da cabotagem, né? Em homenagem aí aos portos nacionais, né? Sim, sim. Agora, a navegação de longo curso, obviamente, são transportes internacionais de cargas advindas de diversos portos, né, do mundo inteiro para o Brasil. Ela pode ser explorada tanto por empresas estrangeiras quanto por empresas nacionais. A legislação assim permite e estabelece como longo curso. Esse é o nome, né? Isso. Aí você tem a navegação de interior, que a lei estabelece, né, que é aquela navegação fluvial e lacustre, com lagos, né, enfim. Lagos, isso. Tá. E aí a navegação de apoio marítimo, que você comentou com a gente. Você falou do apoio portuário e de apoio marítimo. A navegação de apoio marítimo, ela serve para esse tipo de trabalho com as plataformas. Que mais que ela pode dar? Alguns exemplos para a gente que você já experimentou, já vivenciou. Já tive nesse tipo de navegação, né? Você faz uma navegação não só portuária, né? Quer dizer, você entra com as embarcações que são os rebocadores de offshore nos portos, né? Então você faz um trecho de navegação portuária mesmo, que está entre a barra do porto e a instalação portuária. Mas quando você sai a mar afora, barra fora, você faz a navegação de apoio marítimo, que ela é justamente essa, uma navegação que vai dar um apoio às plataformas de petróleo que ficam ao largo, né, na costa brasileira. Tem plataformas que estão até a 200 milhas, né, praticamente já no limite do mar territorial brasileiro, e ultrapassando a zona contígua e chegando quase no limite mesmo da zona econômica exclusiva. E você depois, entre as plataformas, tem uma outra navegação lá também, que são deslocamentos menores, né? Você vai fazendo determinado trajeto em que você envolve operações com as plataformas, manuseio de âncora, isso tudo lá naquela área petrolífera. Então você também é considerado apoio marítimo. Apoio marítimo. E no apoio portuário, nesse lado de terminais, desde reparos encostados, suprimentos para navios que estão atracados. A navegação portuária ela se caracteriza muito pelo apoio do rebocador portuário no navio, com relação a ajudar ele a atracar ou desatracar, pequenos deslocamentos de barcaças, né, para abastecimento de água, de óleo para os navios. Então são uma navegação assim, bem restrita mesmo. Inclusive as embarcações são construídas, né, para atender esse tipo de navegação sem terem muito porte assim para poder se lançar fora da barra, né? Legal. E finalmente falando da cabotagem, né? Que vai ser o foco do nosso programa. Né? A cabotagem é a navegação entre portos de um mesmo país. Isso. Mas e eu tenho uma navegação que vou até Buenos Aires, né? Onde eu tenho de repente a mesma costa. É considerada navegação de cabotagem também? Antigamente tinha esse conceito, né, de você estender uma navegação de cabotagem a um país vizinho, estrangeiro, né? Então você chamava a navegação de longa cabotagem, costeira. Ou então costeira, então assim você dava uma distância maior um pouco, né? Chamava antigamente até longo curso da cabotagem, né? Quer dizer, uma navegação que está saindo do limite do país e indo na área vizinha, né? Então você teria algum tipo de navegação um pouco mais longa do que entre portos, né, mais próximos do mesmo país. Aí você tinha o conceito na época era grande cabotagem, aliás, né? Falava-se muito disso. Navegação de grande cabotagem abrangia portos nacionais com os países vizinhos, né? Uruguai, Argentina, né? Ou lá no norte também, estendendo até as Guianas, né? Venezuela. Então se dizia grande cabotagem, né? Mas esse conceito hoje em dia ele unificou. Você tem uma navegação única que é de cabotagem entre portos nacionais, né? Isso que está prevalecendo. Quero agradecer você que esteve conosco durante todo o ano de 2012, agradecer cada entrevistado, agradecer cada empresa que nos recebeu, cada patrocinador, agradecer as empresas que abriram suas portas, os assessores de imprensa que compartilharam conosco as informações e proporcionaram um programa de conteúdo, um programa com informações
sólidas, com informações que pudermos passar ao mercado marítimo, ao mercado portuário e enriquecer cada vez mais o currículo da nossa história. Quero agradecer cada entrevistado que se expôs, que esteve conosco, que apresentou a sua experiência, que compartilhou conosco a sua história, a sua carreira profissional e com isso abrilhantou esse programa de 2012. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero desejar a você um feliz ano novo, desejar a você um ano de vitória, 2013, onde eu acredito que o mercado marítimo e portuário do Porto de Santos vai expandir cada vez mais e nós podemos, nesse momento, aproveitar a oportunidade de expansão para crescermos juntos, compartilhar informações. Quero convidar você também a conhecer o nosso portal, destaqueportuario.com.br. É um portal que estamos construindo, estamos evoluindo, para que você tenha acesso semanalmente a novas informações, artigos, questões da área marítima, portuária, e faça com que você conheça, acompanhe e facilite a sua vida para que você possa crescer no conhecimento marítimo e portuário. Obrigado pela tua audiência no ano de 2012 e eu espero que 2013 seja um ano especial, seja um ano que a gente possa estar juntos. Você pode mandar uma mensagem para a gente nesse e-mail que está passando para você agora no GC e essa mensagem vai nos ajudar a construir programas, construir pautas, passar para você aquilo que você espera da gente. Que o programa Destaque Portuário seja realmente uma ferramenta útil para a sua vida, uma ferramenta útil para a sua empresa. Feliz ano novo para você, um 2013 cheio de paz, cheio de bênção. Que Deus abençoe a sua vida.